بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عزيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. O terceiro olho. Quando estamos sob os sentidos físicos ou conscientes, nós enxergamos através do olho físico, mas quando os olhos estão fechados, a informação que nos chega através da visão normal é suspensa e somos incapazes de ver qualquer coisa. É assim que trabalha o mecanismo do olho físico. Afirma-se que vemos através de nossos olhos, mas se prestarmos atenção, podemos perceber que eles não são a única coisa necessária para a visão. Se o sistema que transporta a informação para o cérebro a partir da visão fosse suspenso, a pessoa seria incapaz de ver, mesmo com os olhos perfeitos. Isso sugere que os olhos são apenas uma parte no mecanismo da visão. Eles não são tudo. Ocasionalmente, observa-se alguém dormindo com os olhos abertos. Nesse caso, a pessoa não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. Os olhos e o sistema nervoso responsável pela visão estão presentes, mas ela é incapaz de ver. Isso prova que o cérebro tem que estar em um estado de atenção para que possamos enxergar. Exemplo: diariamente saímos para o trabalho ou escola, e sempre observamos várias coisas em nosso caminho. No entanto, se alguém nos pedisse para anotar tudo o que vimos, só seríamos capazes de citar aquilo que nos atraiu a atenção. Outro exemplo similar ocorre quando nos encontramos em meio a uma reflexão profunda e as vozes ou as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não alcançam nossa mente. A mente humana tem um fluxo contínuo de pensamentos e imaginação. Observando mais atentamente, nós constatamos que todas as atividades e o colorido da vida estão relacionados com esses pensamentos e imaginação. Todas as necessidades naturais e inatas emergem dos pensamentos, não somente as atividades mundanas da vida, mas as artes e a ciência começam com a imaginação humana. Quando enxergamos externamente, as informações vindas do meio ambiente servem de eixo para os pensamentos. Muitas vezes, quando estamos sentados alheios aos acontecimentos ao nosso redor, somos capazes de receber o fluxo de pensamentos e as imagens visuais na tela de nossa mente. Isto sugere que quando o reflexo externo aparece na tela da visão através da luz, o olho físico consegue ver as imagens do exterior. No entanto, quando os pensamentos e a imaginação surgem na tela mental, a luz exterior não desempenha nenhum papel. Nós sentimos o reflexo da imaginação da mesma forma como fazemos com o reflexo da imagem externa. O reflexo da imaginação pode ser fraco, embora contenha o mesmo significado da imagem do exterior. Assim, podemos dizer que o processo de visão ocorreu em ambos os casos.
Frequentemente experimentamos algum acontecimento que nos deixa impressionados ou nos lembramos de uma pessoa a qual estamos ligados emocionalmente, de forma que, quando a mente se reporta a qualquer dos fatos acima e aprofunda o foco, em seguida os mínimos detalhes do evento ou a imagem dessa pessoa surgem na tela da mente. Essa imagem surge de tal maneira que nós a sentimos como uma gravura. Nenhuma imagem vem do exterior. No entanto, sentimos aquela imagem pictórica como se ela estivesse em frente aos nossos olhos. Do mesmo modo, quando estamos adormecidos, nossos olhos estão fechados e ainda assim vemos cenas diferentes no sonho. Muitas vezes, quando estamos sonolentos ou adormecidos, conseguimos sonhar com acontecimentos que se tornam realidade após alguns dias. Esses exemplos do cotidiano ilustram o fato de que, vendo ou sentindo o reflexo dessas imagens, o envolvimento do nosso olho físico é absolutamente nulo. A visão humana não depende de quaisquer elementos materiais para o seu verdadeiro funcionamento. De certa forma, ela funciona através dos meios do olho físico e, por outro lado, não tem necessidade dele. O tipo de visão que funciona sem os meios do olho físico é muitas vezes referido como a visão interna, esotérica ou simplesmente como o terceiro olho. Se tivéssemos que definir o homem em termos de ciências espirituais, seria simplesmente como a visão. A visão é dependente de informações. A informação é constantemente recebida na mente e eventualmente se transforma em visão. Qualquer informação externa é elucidada de forma clara pelo sentido da visão. Esse sentido fornece à mente o máximo de informação possível. Quando esse sentido funciona dentro do corpo físico, o olho físico realiza a observação. No entanto, o mesmo sentido pode funcionar sem esses meios. Quando o movimento do olho físico é suspenso e a visão está focada em um determinado objeto, o fluxo de informações cessa em seguida. A visão começa a sua ascensão. A menos que o sentido da visão cumpra a sua verdadeira função, seu papel permanece incompleto. Sob as leis da criação, ela é obrigada a desempenhar a função que lhe foi determinada. Quando a visão ascende, o homem começa a ver o reino oculto com os olhos fechados. Nesse momento, a visão observa as diferentes dimensões de todo o universo. Estas figuras são chamadas de mundo esotérico ou espiritual. A disciplina na meditação força o sentido da visão a esconder-se por trás do mundo físico e desvia o foco da mesma para o mundo que não pode ser visto com os olhos físicos. Quando vemos através dos nossos olhos, as pálpebras se movem e acontece o processo de piscar. Isso coloca uma pressão contínua sobre os globos oculares. Eles se movem em direções diferentes por causa disso. Através desses movimentos dos globos oculares, o sentido externo da luz funciona no interior do cérebro e por isso, ele recebe a informação sobre tudo o que existe no meio ambiente. Todos estes movimentos acontecem quando uma pessoa está focada no mundo exterior e quer obter o máximo de informação possível. O envolvimento com o mundo exterior se transforma em movimentos específicos dos nervos. Os globos oculares se movem e criam movimentos nos nervos através do ato de piscar. Movimentos semelhantes a estes são essenciais para o funcionamento da visão física e o mecanismo de visão limitada funciona devido a isso. Se focarmos a visão em um ponto ou um círculo e interrompermos o processo de piscar, isto resultaria em maior concentração e as sensações existentes no ambiente seriam reduzidas. Gradualmente, outro aspecto da experiência desse círculo desaparece e surge uma nova tela. A
A razão disso é que com o cessar do piscar de olhos, os globos oculares relaxam, e quando apenas uma cena permanece na tela da consciência, essa condição aparece. Quando a mente está sob a influência dos sentidos materiais físicos, ela vai de um pensamento para outro constantemente e não permanece em nenhum deles por muito tempo. No entanto, quando as coisas acontecem de outra maneira, os sentidos físicos tornam-se inativos ou dormentes. Isso acontece quando o piscar de olhos é suspenso na tela da mente e apenas uma imagem permanece, criando um impulso no fluxo das ondas que trabalham na consciência. Quando deixa de piscar, a visão física torna-se inativa. Quando esta interrupção passa do limite, o ângulo de visão se altera e a visão interior entra em ação. Ao fazer a meditação, todos esses fatores iniciam um movimento que ativa a visão interna, suspendendo a visão externa. Tanto a informação externa quanto a interna dependem da luz. Assim como a luz é a fonte de informação exterior, também é a fonte da informação interior. Quando a forma da luz se altera, o mesmo acontece com a percepção da visão e o sentimento. Quando o sol nasce, todo o ambiente fica iluminado e a maneira como percebemos isso é diferente do que sentimos durante a noite. Quando usamos óculos azuis, tudo parece azulado. Quando se trata de uma lente de cor vermelha, tudo o que vemos parece avermelhado. O trabalho contínuo sob a luz intensa faz com que os nervos fiquem fracos e cansados, mas quando o ambiente contém cores naturais ou paisagens, os nervos recebem efeitos calmantes. Quando olhamos através de binóculos, objetos distantes se aproximam, e quando usamos um microscópio, os objetos invisíveis se tornam visíveis. Dentro do círculo do mundo físico, material, há inúmeros objetos que os nossos olhos não podem ver. Átomos, elétrons, prótons e outras partículas atômicas estão além da nossa visão. Quanto maior a distância, menor a nossa capacidade de ver a qualidade ou os detalhes dos objetos. Nós não podemos nem mesmo ver as árvores e as folhas. Devido às limitações visuais, os edifícios e suas características ficariam enevoados e fora de foco. Segundo a física, no átomo os elétrons giram em torno do núcleo e dentro dos limites de sua órbita. Em um líquido, as moléculas se movem livremente em todas as direções e nos gases, seus movimentos são ainda mais rápidos. Há várias coisas que não podemos ver, mas que são conhecidas por nós devido às suas qualidades ou efeitos, como a corrente elétrica, o campo magnético, os raios X e várias outras formas de raios. Quando olhamos para qualquer invenção com a ajuda das fórmulas da física, detalhes minuciosos e ângulos ocultos vêm à tona. Ao olharmos através das lentes de um microscópio, mesmo as menores bactérias, vírus e outras pequenas partículas se tornam visíveis. Até mesmo o fantasma de um elétron é visível com a ajuda de um microscópio eletrônico. Com um telescópio, os objetos distantes podem ser vistos muito próximos. O tipo e intensidade das lentes determinam o que pode ser visível aos olhos. Esta é a história da luz que funciona no mundo exterior. Quando o ângulo da luz exterior se altera, a nossa visão muda com ele. Do mesmo modo, a informação interior que vem à mente também depende do funcionamento da luz. Ao fechar os olhos, a mente está sendo focalizada e o fluxo de luz externa está parado. Então a luz interior surge pelo despertar dos sentidos. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.